Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer muito a confiança que o meu amigo Célio teve em me indicar para falar aqui. Querendo ou não, é muita responsabilidade a gente ir em algum lugar falar do Espiritismo, certo? Então, assim, não é muito fácil a primeira vez que a gente vai falar num lugar, mas eu espero poder contribuir nesta noite com vocês. Então, foi pedido para me falar sobre o capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, no item necessidade da caridade. Então, por volta de 1860, o Espiritismo ainda era muito novo, né? Não tinha assim tanto tempo, e ele começou a sofrer muitas perseguições. Mas até uma certa época, era coisas de insulto, fazendo eles, o espiritismo se passar por coisa errada, mas não um ataque muito sério. Em 1860, a Igreja Católica teve um ataque muito sério contra o espiritismo, dizendo que o espiritismo era obra de Satanás. Então, parece que eles foram a juiz, eu não li muito bem a matéria, parece que chegou aí a juiz, essa acusação, dizendo que o espiritismo era obra de Satanás, principalmente porque o espiritismo não segue as coisas que as igrejas tradicionais seguem. Por exemplo, dentro da Igreja Católica tem os sacramentos que precisam ser cumpridos para eles entenderem, então, que um dia aquela pessoa vai ter a salvação. Então, tem que passar por todo aquele processo, ser batizado, fazer a primeira Eucaristia, fazer a crisma, casar. Tem que passar por todos os sacramentos. Se resolver casar, tem que ser dentro daquele sacramento. Como o Espiritismo não faz isso, a Igreja interpretou como sendo rebeldes, como sendo pessoas que estavam fazendo coisas que era o Satanás que orientava. Então, nesse júri, foi quando Kardec, né, respondeu que, bom, se Jesus, o próprio Cristo, a máxima dele sempre foi mostrar a caridade, e o Espiritismo adotou como lema, fora da caridade não há salvação, então não poderia ser uma doutrina inspirada em Satã. Né? Então, teve esse impasse lá em 1860. E quanto à questão da necessidade da caridade? Por que nós temos necessidade da caridade? E por que Paulo tanto falou disso? Né? Porque quando ele, lá na porta de Damasco, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele poderia ter ficado envergonhado, sair correndo, esconder. Por quê? Porque ele era um perseguidor do cristianismo. No entanto, naquele momento em que ele teve aquele encontro com Jesus, que conta para a gente que ele ficou cego naquele momento, ele caiu ao chão, literalmente ele caiu ao chão e falou para Jesus, porque quando Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele virou para Jesus e falou, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir de então, o que Paulo fez? Passou a ser um divulgador da doutrina do Cristo. E, em um momento, alguns lugares usa a palavra amor, outro usa a palavra caridade. Por quê? Amor e caridade são coisas que se fundem. A caridade é o amor em ação. Por isso que aquela passagem, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não for por amor, seria apenas como um símbolo, que ressoa, ou um aço que retine. Ainda que eu soubesse todas as ciências, que eu tivesse a fé tamanha, a ponto de mover montanhas, se não for por amor, nada disso importa. Ele ainda fala que ainda que se eu entregasse tudo que eu tenho para os pobres, e entregasse então o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, nada disso adiantaria.
Então, amor e caridade se confundem. E por que que tudo que eu for fazer tem que ser por amor, tem que ser com caridade? Porque senão não adianta. Porque eu posso fazer qualquer coisa, assim como essa carta de São Paulo fala, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não for por amor, o que vai adiantar isso? Muitas das vezes as pessoas praticam a falsa caridade doando alimentos para os outros. Quem receber, vai ser ótimo, a pessoa vai receber, vai ajudar, com certeza. Mas para a pessoa que está doando, muitas das vezes, eles fazem aquilo tão maquinalmente que nem sabe para quem que está sendo doado isso. Durante a pandemia, lá no centro onde eu trabalho, a gente teve pessoas que quiseram nos ajudar. E a gente lutava todo fim de ano para conseguir uma cesta de Natal, uma cesta básica. Na verdade, não cesta de Natal, mas era uma cesta básica para os nossos assistidos. A gente lutava, era difícil para conseguir. Durante a pandemia, uma pessoa percebendo essa dificuldade que o mundo passou, né, que o planeta Terra todo passou, essa pessoa... Eu estou fora aí, né? Eu esqueci que eu tenho que ficar quieta. Eu tenho mania. É porque está tampando o rosto de alguns, eu estou aqui fugindo para ver. Uma pessoa que já entendeu essa caridade ligou para o Nilson, né, que é o meu marido, e falou para ele, olha, nós queremos contribuir. O que a gente pode fazer? Aí ele falou, no momento a gente precisa de cesta. Ah, ótimo! Então a gente quer contribuir. Nós vamos doar, na ocasião nós tínhamos 80 famílias que a gente dava assistência. Ela falou, vou doar 90 cestas para vocês. Nossa, foi maravilha, olha só. Então, durante toda a pandemia, ao invés de doar uma cesta no final do ano, nós passamos a doar uma por mês. Outras pessoas percebendo essa movimentação, que não foi muito fácil, a gente teve que montar um roteiro para entregar essas cestas, por quê? Porque a gente não tinha, a gente era meio assim desleixado e não tinha cadastrado as famílias com endereço e tudo, a gente tinha só o nome das pessoas. E agora? Não podia reunir para entregar essa cesta, o que nós vamos fazer? Com a cesta já em mãos, o que nós começamos a fazer? Pegava um que a gente sabia onde morava, que morava mais perto, né, do posto de auxílio. Ah, você sabe onde mora mais alguém? Aquela pessoa foi falando até que a gente conseguiu montar todo o roteiro para entregar as cestas. E essa pessoa continuou dando as cestas. Amanhã chegará uma turma para a gente entregar. Aí depois a gente voltou a reunir novamente, continua entregando, e ela falou que não quer mais parar, quer continuar. Aí outro dia, de surpresa, ela chega lá na chácara, porque ela chegou lá e falou assim, olha, chácara que eu falo é onde a gente reúne todos os domingos com o pessoal. Aí ela chegou e falou assim, eu me senti assim, tocada no coração, que só eu entregar a cesta parece que está tão vago, eu queria ver cada pessoa que recebe a minha cesta, eu queria ter esse contato com ela. Olha, ela já estava praticando o bem e fez melhor ainda quando ela foi. E ainda pediu, eu não quero que eles saibam, sou eu que dou a cesta. Eu só quero ter esse contato com eles. Isso é caridade. A gente não é só dar o material, é ter esse contato. Alguém aqui já teve a experiência de sentar ao lado de um morador de rua, parar um pouquinho e conversar com ele? É uma experiência que fica guardado na memória da gente, acho que para sempre. Quando a gente tem essa oportunidade de sentar ao lado de um morador de rua e ouvir dele um pouquinho da sua história, o porquê que ele foi parar na rua. O porquê que hoje ele é um sem-teto. Geralmente as histórias são muito tristes. E eles se sentem muito valorizados quando alguém faz isso. Então, essa caridade de ouvir, essa caridade do contato, às vezes, é muito maior do que uma cesta de alimentos. Não que estou desprezando a cesta, que a cesta é muito importante, eles precisam dessa cesta. Uma certa vez, não estou dizendo que eu pratiquei a caridade, não sei se foi no susto, mas sem querer aconteceu algo comigo. Eu fui fazer uma palestra na federação.
Era numa quinta-feira que antes tinha, não sei se o Célio lembra que tinha reunião na quinta-feira lá. Hoje não tem mais, né? Quando era quinta, eu ia fazer palestra lá. Eu terminei a palestra, estava subindo a Ricardo Paranhos, entrei na 85 e ia para atravessar a rua para pegar o ônibus. E eu estava só com uma pastinha na mão e o dinheiro de eu pagar o ônibus estava dentro dessa pastinha. Quando eu fui para atravessar a rua, eu pus o pé na sala, assim, que eu desci o meio-fio, um rapaz veio e segurou do meu braço. E começou a gritar, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Era um assalto. Aí eu peguei e falei, calma, moço, calma. Eu vou te dar o dinheiro, mas me solta, se você me segurar, não vai ter jeito, né? Aí falei, vamos chegar para cá, a gente está meio no meio da rua. Afastei um pouquinho, abri essa pasta que eu estava, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou com muito dinheiro aqui, eu estou pouquinho e eu tenho que pagar ônibus. Aí comecei a falar com ele no ritmo de brincadeira. Falei, olha, se você pegar todo o meu dinheiro, eu vou acabar ficando na rua com você. Então, eu vou tirar o dinheiro da passagem do ônibus e o resto eu te dou. Vou estar aqui, ó, porque eu tenho isso, mostrei, abri a pasta, entreguei o dinheiro para ele e ele ficou parado me olhando assim, sabe? Ficou parado me olhando, ele falou, não estou acreditando que isso está acontecendo. Você não gritou? Você não chamou ninguém? Tinha gente por perto, assim. Aí ele pegou e me pediu um abraço. E eu dei o abraço nele. Só quando eu abracei ele, o pessoal ali dos bares por perto já conhecia ele, sabia que ele agredia as pessoas na rua. Quando ele me abraçou, veio uns garçons correndo para me acudir. Eu falei, calma, gente, eu só estou dando um abraço nele. Nada demais, só um abraço. E aí ele pegou e falou assim, você tem um tempinho para ficar conversando comigo? Eu sei cantar inglês, posso cantar uma música para você? Eu falei, pode. Aí fiquei parada ali. Aí veio chegando um outro rapaz que fazia parte da dupla com ele ali, estava com violão, e os dois cantaram uma bela música para mim ainda. E os garçons ficaram olhando, e depois que eles saíram, eles falaram para mim, nossa, você teve muita sorte, eles sempre agridem. A gente veio te acudir porque eles agridem. Então, assim, não custa, às vezes, a gente ter um tempinho para essas pessoas. E ele ainda brincou, quando eu entreguei o dinheiro para ele, falou assim, olha, essa noite eu já não vou mais abordar ninguém. Estou indo embora para o meu cantinho, que eu não sei onde ele morava, porque eles eram morador de rua, estou indo embora para o meu cantinho e não quero mais, eu já ganhei meu dia com esse abraço. Então, caridade, muitas das vezes, é tão fácil de fazer. E por que tem esse lema que fora da caridade não há salvação? Porque é uma coisa muito justa. Porque ninguém está isento de praticar a caridade. Ninguém. Do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho, todos estamos aptos para praticar a caridade. Então, se a caridade é um meio de salvação, que salvação é essa? É o nosso crescimento espiritual. É quando a gente sair daqui, dessa temporada nossa aqui na Terra, a gente chegar no plano espiritual um pouco melhor do que aqui chegamos. E não tem outro meio senão a prática da caridade na sua mais pura concepção, que é fazer o bem com amor. A partir do momento que você pratica a caridade, você já está pondo o amor em ação. E nós podemos praticar isso a todo instante. Se a gente ainda não dá conta, tem muita gente que fala assim, mas eu ainda não consigo assumir essa responsabilidade de estar todo domingo, ou todo sábado, ou sei lá que dia da semana, não posso de auxílio ajudando. Começa a fazer no que você conseguir. Começa a praticar essa caridade com aqueles que estão perto de você. Dentro de casa, as pessoas que estão do nosso lado precisam de caridade. Precisa da nossa atenção. Precisa do nosso respeito. Todas as vezes que nós respeitamos alguém, nós estamos praticando a caridade. Todas as vezes que a gente cumprimenta alguém, nós estamos praticando a caridade. Muitas das vezes, um cumprimento muda o dia da pessoa. Às vezes a pessoa levanta desanimada, levanta sem rumo naquele dia, às vezes por um simples bom dia carregado de muito amor, muda o dia daquela pessoa. Tem uma frase aqui
que eu achei muito interessante, e eu gostaria de ler para vocês. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Segunda-feira passada, final de semana passada, eu quase fiquei viúva. Meu marido teve um infarto, sério. Teve um infarto, ficou dias na UTI, teve que passar por uma cirurgia. E nos exames, fazendo lá para poder fazer a cirurgia, o médico descobriu que o infarto não tinha sido naquele dia que levou ele para o hospital. O dia que levou ele para o hospital foi apenas um exame que fez, que viu que ele tinha infartado, mas ali naquele exame provável que não tinha sido naquele dia. Ele já tinha sofrido um infarto. Ele veio sentindo fraqueza, falta de ar, mal-estar, e foi piorando, porque outras veias entupiram também. Além da que infartou, uma outra entupiu 99%. Essa outra não infartou. Se ele tivesse infartado pela segunda vez, provavelmente ele não teria resistido. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, segunda-feira passada, e ele ganhou alta. Quando eu cheguei do trabalho, ele já estava em casa. Quando ele me viu, ele começou a chorar, e ele não deu conta de falar muita coisa, e me deu para me ler essa frase. E a gente já estava sabendo, através de conversa com os médicos, que o infarto não tinha sido naquele momento que a gente levou ele para o hospital, muito fatigado, muito agoniado. Porque pelo exame dá para ver se o infarto foi na hora ou se já foi dias. São 2 exames que faz, um mostra que só infartou, o outro mostra que já não foi naquele momento. E a gente foi descobrir que o dia que ele infartou, pelo resultado do exame, foi dias anteriores que ele recebeu, além das 90 cestas, ele recebeu mais 30, que deu 120 cestas, ele carregou sozinho, porque não tinha ninguém para ajudar ele. Ele infartou. A cobrança veio. Ele precisava passar por aquilo. Mas ele estava carregando as cestas, coitado, não tinha ninguém para ajudar ele. Então aí ele pegou e me deu isso aqui para me ler. Falou, olha, lê isso aqui. Aí eu falei, vou guardar essa frase. É de Chico Xavier, essa frase. Então, meus irmãos, a caridade tem uma fala aí, que eu não sei muito bem como é, parece que a caridade cobre multidão de pecados, é mais ou menos isso, né? Então, encaixa nessa frase aqui. Quando a justiça divina vem nos cobrar, porque todos nós somos devedores, meus irmãos. Se estamos aqui, é porque somos devedores. Ninguém está aqui porque já é um espírito puro e veio aqui só em missão. Tem alguns, mas creio que não está assim muito entre nós. Então, todas as vezes que a cobrança vier, a cobrança necessária, porque nós estamos aqui e precisamos acertar nossas dívidas do passado. Mas se no momento da cobrança nós estivermos ocupados em prol do outro, essa dívida ou será amenizada ou prorrogada por tempo indeterminado. Mas lamento dizer que também não adianta fazer a caridade esperando isso aqui. Aí já é uma barganha. E com Deus não funciona isso. Então, nós precisamos praticar o bem pelo bem, pela vontade, só pela vontade de fazer. Porque fazer o bem é bom, fazer o bem é agradável. Então, muitas das vezes, né, vira e mexe, tem umas historinhas que a gente ouve por aí, que uma pessoa era tão engajada no centro e fazia, sempre estava ajudando, e mesmo assim ela sofreu um acidente, perdeu um dedo, olha só. Mas era para ele ter morrido naquele acidente. Ele só perdeu um dedo, porque ele estava envolvido com a caridade, ele estava envolvido em fazer algo pelo outro.
E não tem nada que a gente possa fazer nessa vida que nos dá um prazer maior, que nos dá uma alegria maior no coração, do que fazer o bem ao outro. Que coisa melhor do que você tirar um momento de bate-papo com alguém. Um momento de bate-papo. E no final aquela pessoa fala, nossa, quando eu cheguei aqui, eu cheguei para te pedir uma dipirona, porque eu estava com uma dor de cabeça. E cheguei, você me recebeu, né, tão alegre, a gente começou a conversar. Minha dor de cabeça passou com o bate-papo. Nossa, foi tão bom. A energia que eu recebi aqui foi tão boa que eu vou embora, nem precisa de dipirona mais. Isso enche o nosso coração de alegria e fica marcado na nossa memória. Então, tem uma frase, não sei onde aqui, porque eu sou péssima, eu leio, não sei onde está coisa nenhuma. Mas que fala que fazer o bem, praticar a caridade, aqui na Terra é isso que acontece com a gente. São essas alegrias que ficam guardadas em nossos corações. E quando a gente voltar para o plano espiritual, é a gente chegar lá e poder prestar contas com a consciência mais tranquila. E ainda, esses dias eu estava lendo sobre uma pesquisa que a faculdade, não sei falar o nome direito, não, Harvard, não sei se eu falo certo, não, mas é essa faculdade. Ela fez uma pesquisa de várias pessoas para ver a questão de saúde. E as perguntas que foram feitas lá chegaram à conclusão que as pessoas que tinham saúde melhor, principalmente a saúde mental, eram as pessoas que se preocupam com um número maior de outras pessoas. E a gente às vezes interpreta isso errado. Nossa, mas fulano preocupa com todo mundo. Mas fulano, a gente até critica. Quem preocupa com fulano, com Beltrano, não sei quem. As pessoas que têm saúde mental melhor são aquelas que preocupam com um número maior de pessoas. Mas é preocupar mesmo, de ligar. Oi, fulano, como que você está? Está tudo bem? E aí, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Essa pandemia, ela serviu de alerta para muitas coisas. Ajudou muitas pessoas a melhorar. Mas despertou um egoísmo tão grande em tantas pessoas que está de assustar. Durante a pandemia, como eu tive alguns dias que não trabalhei tanto, eu não parei, mas teve uns dias que deu uma diminuída, uma desacelerada, eu aproveitei o tempo para fazer isso, mandar mensagem para as pessoas. Algumas respondiam, outras nem respondiam. E o tempo foi passando e eu fui percebendo, isso eu estou falando de gente muito minha, de sobrinhas que eu ajudei a criar, por exemplo, que com o passar do tempo foi criando dentro de si, não posso visitar porque não posso, porque não está podendo encontrar, e isso virou, isso se estendeu até hoje. Tem muita gente que não quer mais encontrar. Tem muita gente que parece que acha que pode se contaminar até pelo telefone, porque nem pelo telefone está querendo falar mais. Então, infelizmente, o que despertou em algumas pessoas essa questão de querer praticar mais a caridade, né, de, naquele momento, que queria dar um abraço e não podia, e depois, quando passou, realmente ir dar o abraço, não foi assim um número tão grande, infelizmente. A maioria se acomodou em ficar longe, assim como muitos centros espíritas não conseguiram abrir. Porque acostumou com isso aqui, ó. É bom isso aqui? É, sem dúvida. Não estou criticando. É maravilhoso. Porque gente que não tem realmente condição de ir a um centro espírita pode ouvir, né? Pela internet. Mas isso não nos tira o prazer de estar aqui. Tanto é que hoje à tarde, quando a Vilma me mandou, eu peguei e falei, ai meu Deus, é virtual, e eu tenho uma dificuldade de fazer palestra virtual, que durante a pandemia eu fiz algumas e falei, gente, não vou fazer mais não, porque não dá. Eu não consigo nem sorrir diante da câmera. Então, quando ela falou, eu falei, lembra que eu te perguntei, eu falei, mas não é presencial, não é? Ela falou, não, é presencial e também transmitido. Eu falei, eu vou estar vendo gente na minha frente.
Eu gosto disso. Durante a pandemia, eu sofri muito, porque eu tenho mania de abraço. Eu gosto demais de contato, de estar perto, de abraçar, de estar junto. Então, durante a pandemia, eu sofri bastante. E não consegui adaptar muito com as palestras virtuais. Mas então é isso aí, meus irmãos. Vamos nos esforçar para sair dessa aqui um pouquinho melhor do que aqui chegamos. E o que, quando falo que fora da caridade não há salvação, é porque realmente, se a gente partir daqui, sem ter colocado em prática o amor, que é o sentimento por excelência, nós vamos estar perdendo a oportunidade de estar aqui e melhorar. E voltar para o lado de lá melhorados. Porque quando tem algumas falas aí que fala que, né, cada igreja puxa para o seu lado e acha que fora de determinada religião não tem salvação. Assim como naquela época a igreja atacou o espiritismo porque quem frequentava o espiritismo não fazia, né, a primeira Eucaristia, não batizava, e né, já foi condenado. Então, fora da caridade não tem nada, não tem religião, não tem riqueza, não tem pobreza, não tem idade que impede de praticar. Então, é muito justo quando fala que precisamos de praticar a caridade para que possamos alçar um voo mais alto. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada pela confiança de terem me convidado para estar aqui essa noite. Que Jesus ampare e proteja cada um, hoje e sempre.